Irmã Irene Gungu, do DR Congo, visita céu, a morte do santo em Cristo. Saúdo a todos em nome do Senhor. No episódio anterior deste testemunho, morri como pecador e fui para a morada dos mortos no dia 17 de janeiro de 2005. Testemunhei sobre o que acontecia quando um pecador morria em seu pecado. E na segunda parte deste testemunho, o Senhor quis me mostrar o que acontece quando um homem morre em Cristo. Em 2007, vim ao Senhor e fui batizado nas águas no mesmo ano. E em 2013, eu já servia a Deus quando esse incidente aconteceu. Fui atingido por uma enorme pedra na testa. Como resultado, entrei em coma. Eu ainda tenho uma cicatriz em volta da minha sobrancelha. Quando esse incidente aconteceu, fui levado ao hospital para tratamento. Após o tratamento, recuperei a consciência, mas não estava bem, por isso ainda estava sob os cuidados dos médicos. Então tudo correu bem e recuperei completamente minha memória e consciência. Não muito depois da recuperação, eu ainda estava no hospital quando recebi a visita de um anjo. Quando você vir um anjo, não conseguirá distinguir se ele é homem ou mulher porque eles são extremamente bonitos. Eles estão sempre brilhando e suas vestes também estão brilhando e eles têm asas. O anjo do Senhor me disse: Irene, viemos levá-la para uma visita, então avise sua mãe. Eu disse: Mamãe, os anjos do Senhor estão aqui. Eles vieram me levar em uma viagem. Minha mãe respondeu: Em nome de Jesus Cristo, você não vai a lugar nenhum. Na verdade, havia muitas pessoas ao meu redor quando esses anjos chegaram, mas ninguém podia vê-los, exceto eu. Eu disse a essas pessoas: Vocês devem se mudar. Você está atrapalhando a obra do Senhor. Eles responderam: Não vamos a lugar nenhum. Estaremos por aqui. Então eu fiquei desconfortável. Eu disse: Tudo bem. Então escondi meu rosto dessas pessoas e desmaiei. Eu tinha ido embora. Alguns minutos depois, os médicos disseram à minha família: Sua filha deve ser transferida para o St. Joseph Hospital porque não há máquina de reanimação aqui. Lá no St. Joseph Hospital, eles têm operadores de reanimação e ressuscitação. O médico disse à minha família: Sua filha já se foi e não há garantia de que ela responderá à reanimação. Mas você ainda pode ir lá e tentar. Enquanto o médico conversava com minha mãe e família, eu já estava fora do meu corpo e os observava. Mas rapidamente percebi que tinha um novo corpo. Este corpo era feito de luz. Quero dizer luz intensa, este corpo de glória era transparente. Este novo corpo de luz não tinha carne nem ossos. Então percebi que estava vestido com uma roupa do mais puro branco, luminosa e resplandecente. Fiquei maravilhado com meu novo corpo e minha vestimenta de luz, então estava me admirando e maravilhado. Enquanto eu admirava meu novo corpo de luz, vi minha mãe chorando ao redor de meu cadáver. Mudei-me para perto da minha mãe. Observei seu lamento, mas não senti tristeza nem emoção terrena negativa. Também percebi que não estava mais tocando o chão. Eu estava me movendo no espaço, meus pés estavam acima do solo, eu estava desprovido de emoções negativas terrestres como tristeza ou arrependimento. Não senti nenhuma emoção enquanto minha mãe chorava por mim. Eu não me importava com ela. Nesse ínterim, levantei meu braço. Eu estava contemplando meu braço transparente e luminoso, que brilhava de luz. Fiquei impressionado com esse fenômeno. Então eu vi outro membro da minha família lamentando por mim, mas estranhamente, todo esse choro e luto não me afetaram mentalmente ou emocionalmente. Na verdade, esses choros e lamentos não significavam nada para mim, por causa da natureza do glorioso corpo de luz que eu coloquei. Querido crente, quando você morrer, não será incomodado ou afetado pelos gritos e luto das pessoas ao redor de seu cadáver. Mesmo que seus próprios filhos estejam chorando por você, isso não o afetará emocional e mentalmente. Haverá uma desconexão entre você e eles. Na verdade, você não terá o sentimento terrestre normal de arrependimento, tristeza e pena porque está vestido com o corpo celestial de glória que é privado de emoções negativas terrenas.
A implicação de colocar um corpo celestial era que eu estava sobrecarregado com felicidade e alegria indescritível. Fiquei tão feliz que não me importei com as pessoas chorando por mim, incluindo meus próprios filhos. Não me importei com minha mãe que estava chorando por mim, aquela conexão emocional entre filha e mãe foi perdida. Tudo o que foi dito pela minha família não me afetou. Não senti sua tristeza e miséria. Eu não conseguia perceber que quem chorava e sentia dor era minha mãe que me carregou por 9 meses em seu ventre. Você não pode entender a alegria e o êxtase que eram abundantes. Quando eu estava vestido com um corpo celestial, eu estava transbordando de uma alegria que eu não conseguia entender, que era abundante e transbordava em mim. Até esqueço que deixei um filho que precisava de mim. Anteriormente, quando morri como pecador, coloquei um corpo de humilhação pior do que o nosso corpo terrestre. Eu chamava pela minha mãe e pelo meu pai, reclamava do meu filho que deixei para trás. Eu queria saber quem vai cuidar do meu filho. Mas, neste caso, fiquei tão feliz que até me esqueço do meu próprio filho. Não me incomodei por ter deixado um filho e não me perguntei quem iria cuidar dele. Então os anjos do Senhor me disseram: Irene, temos que ir. Querido crente, hoje se você morrer em Cristo, com certeza esquecerá todo o sofrimento da terra um segundo antes mesmo de chegar à região do mundo celestial. No momento em que você deixar seu corpo terrestre, você será coberto por um corpo repleto de alegria indescritível, êxtase e felicidade, como está escrito em 2 Coríntios 4:17 RV. Para nós um peso eterno de glória cada vez maior. Então um dos anjos do Senhor me disse: Irene, vamos. Imediatamente um anjo ficou à minha direita e o outro anjo ficou do meu lado esquerdo. Então saímos do hospital. E enquanto saíamos, vi o veículo que foi chamado pela minha família para transferir meu corpo para o Hospital São José para reanimação. Pouco depois de sair do hospital, vi uma escada saindo da terra e alcançando a nuvem no céu. Ficamos ao redor dessa escada e, de repente, uma nuvem nos envolveu. E começamos a subir a escada em grande velocidade. Estávamos navegando a uma velocidade prodigiosa. Fui dominado por uma alegria transcendente neste corpo de glória. Eu estava observando e admirando minha gloriosa vestimenta resplandecente. Na verdade, esse corpo que eu tinha é chamado de corpo de glória. Está escrito em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo de sua glória, de acordo com a operação de seu poder, até sujeitar a si mesmo todas as coisas. Deixe-me dizer-lhe que não recebemos este corpo de glória quando morremos. Mas no momento em que recebemos o Senhor Jesus Cristo em nosso coração como Senhor e Salvador, nos tornamos uma nova criação e recebemos um novo corpo de glória. Está escrito em João 3:5-6 AKJV. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação e recebemos este corpo de glória transparente e resplandecente. Quero dizer, como você está em Cristo, você já tem o corpo de glória, porque você é uma nova criação, embora não possa vê-la. É depois de deixar este corpo de carne que você o verá. Está escrito em 1 Coríntios 15:40 AKJV. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestiais é uma, e a glória dos terrestres é outra. Deixe-me informá-lo de que você já possui esse glorioso corpo de luz, embora o veja apenas após a morte. Sobre este corpo celeste que temos quando nascemos do Espírito, recebemos também uma veste resplandecente do mais puro branco. No dia em que você nasceu de novo, você recebeu do Senhor Jesus Cristo uma vestimenta do mais puro branco. Na verdade, você está vestido com uma vestimenta branca e tem a obrigação de manter esta vestimenta celestial pura e imaculada. Mas toda vez que você peca e deixa de confessar seus pecados, você deve entender que há uma mancha ou sujeira em sua roupa branca. Está escrito em Apocalipse 22:13-15 AKJV. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
o primeiro e o último. 14 Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. 15 Pois fora estão os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos irmãos e irmãs, se a sua roupa estiver suja, você vai ter que confessar o seu pecado. Continuamos subindo e, finalmente, entramos nas regiões celestes. Percorremos uma boa distância e chegamos ao nosso destino. A nuvem que nos cercava se foi e pousamos no fundamento do reino dos céus. O chão era dourado e a parede ao nosso redor era dourada. Eu vi muitas mansões. Na terra, usamos mármore, mas essas mansões foram construídas em ouro e diamante. Quando chegamos ao céu, deixei de admirar meu corpo de glória. Minha atenção estava agora na cidade eterna de ouro. Comecei a admirar o belo reino da glória, brilhante e dourado, construído com pedras preciosas. Então um anjo nos deu adeus. E fiquei com o outro anjo que me disse: Irene, você ouviu falar do céu, é isso? Eu estava feliz, não consigo descrever a alegria e o sentimento para você. Deixe-me dizer-lhe, igreja, o céu é real. O céu é uma realidade tangível. É grande e é lindo. Então vi casas residenciais sendo construídas. Algumas casas estavam no nível da fundação, outras estavam na metade do caminho. Outras casas foram abandonadas. Eu queria saber quem está construindo essas casas. O anjo do Senhor me disse: estas casas são construídas por crentes que ainda estão na terra. Fiquei confuso com a declaração do anjo. Como pode um crente na terra estar construindo uma casa no céu? Então, de repente, ouvi uma voz de longe, dizendo: transmissão de material. Então o anjo me disse: Irene, venha, vamos ver o que está acontecendo. Então eu vi a terra. Na verdade, vi um cristão abrindo a Bíblia para meditar. Como resultado, o anjo do Senhor designado para a construção de sua casa recebeu material para a construção. Na verdade, há anjos no céu que estão assinados para a construção de casas para os crentes. Cada cristão nascido de novo tem um anjo designado para construir sua casa no céu. Mesmo que 1000 almas nascessem de novo hoje, cada uma dessas almas receberá um anjo para a construção de suas respectivas casas. Na maioria das vezes esses anjos não estão ocupados porque não estamos dando a eles materiais de construção. No momento em que você começa a ler a palavra de Deus, você está transferindo o material de construção para o anjo que foi comissionado para construir sua casa. O anjo do Senhor me disse: a leitura e meditação da palavra é o primeiro princípio de transmissão do material de construção. Está escrito em Josué 1:8 AKJV: este livro da lei não se apartará da vossa boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então terás bom êxito. Enquanto o anjo falava comigo, ouvimos novamente uma voz dizendo: transmissão de material. Quando fomos verificar, vimos na terra um cristão orando. O anjo do Senhor disse: este é o segundo princípio de transmissão de material de construção. Você deve estar comprometido em oração. Você deve se dedicar à oração. Você deve aprender a passar tempo na presença do Senhor. Como ainda estávamos perto dessas construções, ouvimos novamente: transmissão de material. Quando olhamos para a terra, vimos um crente fazendo evangelismo na rua e ganhando almas, consequentemente enviando materiais de construção para o céu. Mas, queridos irmãos e irmãs, vocês afirmam ser cristãos, mas não leem a Bíblia. Você não reza e não evangeliza. Enquanto estávamos nesta área residencial, vi casas que estavam ao nível das fundações e vi casas cuja construção foi interrompida e casas que foram abandonadas, apesar de haver anjos com a missão de construir essas casas. Enquanto o anjo falava comigo sobre evangelismo, ouvi novamente: transmissão de material. Então vimos um crente na terra adorando e louvando ao Senhor. Amados, esta foi uma devoção e dedicação pessoal, não na igreja, mas em casa.
Um cristão nascido de novo deve aprender a cantar canções de louvor e adoração ao Senhor. Você deve ter canções que glorifiquem ao Senhor porque existem muitas canções por aí. Apesar de serem canções cristãs, elas não glorificam o Senhor, mas o maligno. Na verdade, conheci o cantor gospel, irmão Alain Moloto, que faleceu recentemente. Ele está no céu. E ele me alertou sobre muitas canções gospel que não estão na glória de Deus. Eu vi o irmão Alain Moloto no céu brilhando intensamente. O anjo do Senhor perguntou: como você o reconheceu? Porque anteriormente o anjo do Senhor me mostrou um pastor que não reconheci, mas reconheci facilmente o irmão Alain Moloto. O irmão Alain Moloto tinha uns 35 anos no céu. As pessoas estão vestidas com vigor juvenil em sua imortalidade no céu. E não há velho no céu. O anjo do Senhor me disse: você deve ter cuidado com as canções gospel. Nem todos esses músicos são de Deus. Muitos deles estão cantando na glória de Satanás, embora estejam citando o nome de Jesus Cristo. Os cristãos devem discernir as canções que são inspiradas porque nem todas essas canções são de Deus. O anjo do Senhor me disse: muitas danças que os cristãos estão dançando na igreja não são de Deus? O mundo está entrando na igreja. Enquanto conversava com o anjo do Senhor, ouvi novamente transmissão de material. Eu vi um cristão pagando o dízimo na igreja. E quando seu pastor estava orando por ele, eu vi o anjo do Senhor responsável pela construção de sua casa recebendo material de construção. Muitos crentes são infiéis em termos de dar o dízimo. Eles roubam o dízimo de Deus? O Senhor me disse: diga aos crentes que não pagam o dízimo, eles estão me roubando e são ladrões. O Senhor me mostrou o demônio da pobreza. Ele tem muitas correntes e com suas correntes está segurando muitas pessoas. Este demônio da pobreza resiste à oração. Na maioria das vezes, desperdiçamos nosso tempo expulsando demônios da pobreza em oração, em vez de dar. Dar e trazer dízimos devem ser combinados para acabar com a pobreza bancária. Caso contrário, você se juntará a ele no lago de fogo. Em segundo lugar, a igreja deve fazer com que as pessoas recebam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas pessoas estão vindo para a igreja, mas nunca entregaram suas vidas a Cristo. Eles nunca se rendem a Ele. A terceira mensagem é a santificação. Está escrito: busque a paz com todos, bem como a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A quarta mensagem é arrebatamento e prudência porque não sabemos a hora. Devemos vigiar e orar para não cedermos à tentação. O espírito está disposto, mas o corpo é fraco.